Você usa muito a palavra shall ou shall na sua redação jurídica ou lê muito essa palavra nos textos em inglês no mundo jurídico? Vamos lá, esse vídeo é polêmico porque eu vou trazer uma sugestão de uso aqui muito restrita, mas tem advogados nativos que discordam, tem advogados brasileiros que discordam, mas nos nossos cursos aqui do Descomplicando de redação jurídica, né, de legal writing, a gente segue os manuais de redação mais modernos e com bastante consenso na comunidade jurídica lá dos Estados Unidos, da Common Law, como da Common Law em geral, né? Então, muitos brasileiros e também muitos nativos, né, não só brasileiros, mas enfim, americanos e tal, eles acham a palavra shall sofisticada e que vai dar uma cara de texto jurídico, tá? E colocam shall para tudo. A palavra shall, no contexto geral, tem um monte de significado. Então, vou trazer só dois deles aqui, tá? Então, shall pode significar will, né, o futuro. Shall pode significar must, uma obrigação. Então, qual é a recomendação desses autores mais modernos em relação ao uso do shall? Que eu, como brasileira, portanto não nativa, sigo à risca, porque eu tenho bastante medo de usar o shall em outros contextos e cometer erros, e aí a gente sabe, né, que no direito as consequências podem ser graves. Shall, sugestão de usar somente dentro do contrato, quando a gente está falando de obrigação da parte. Por exemplo, um contrato de compra e venda. The buyer shall pay $10,000 to the seller, por exemplo. Então, o comprador pagará $10.000 para o vendedor. Seller shall deliver the car on May 10th. Então, o vendedor entregará o carro em 10 de maio. Então, a gente está dentro de um contrato e a gente está falando da obrigação das partes. Agora, outra situação, eu estou redigindo esse contrato em inglês como advogada e aí vou mandar um e-mail para o meu colega lá nos Estados Unidos contando sobre o que está escrito no contrato ou um contrato que eu analisei, enfim. A gente não usa shall nesse caso, porque a gente está fora já do contrato. Então, se eu estou redigindo um memorando sobre um contrato, se eu estou redigindo um e-mail sobre um contrato, eu não vou mais usar shall. Então, por exemplo, no e-mail que eu estou escrevendo, according to the contract, the buyer will pay $10,000, Então, a gente não usaria o shall nesse caso, porque a gente já está fora do contrato, tá? De novo, eu sei que é um vídeo polêmico, pode colocar a sua opinião aí embaixo. Aqui no Descomplicando, quando a gente dá o treinamento para os tradutores, a gente restringe o uso de shall a isso, mas a gente ainda recebe vários textos, né, em inglês, contratos, outros tipos de texto de nativos que tem um monte de shall lá no meio e que podem ter que esse shall pode ter muitas interpretações. Em última análise, por que eu me restrinjo, né, a esse único uso do shall? Porque, de novo, para fechar o vídeo, a gente como não nativo, até os nativos, tá? Até mesmo os nativos se confundem bastante em relação ao shall, porque, como eu já disse, o shall tem bastante significados, né? Então, mensagem desse vídeo, shall dentro do contrato, obrigação das partes.